Rodrigo Maia saiu atirando, hein, Cláudio Humberto? Vamos ouvir aqui o que ele disse, críticas a ministros para os nossos comentários. Eu não sei como é que o governo vai fazer com o seu ministro do Meio Ambiente. Eu acho que, de alguma forma, ele perdeu as condições de ser um interlocutor. Eu acho que ele radicalizou demais. Não sei se combinado com o presidente ou não, como é que faz? É a mesma coisa do Ministério da Educação. Era a minha próxima pergunta. É a mesma coisa. Como é que faz? Né? Como é que faz para o investidor olhar que o Brasil tem um ministro da Educação desse? Então, esse país não tem futuro, né? Não tem futuro. É um dos temas. E parece que tinha um passado ruim, porque conseguiu fazer um cara desse ministro da Educação, porque construção que nós tivemos. Não, e a gente... E aí, hein, Cláudio Humberto, crítica do presidente da Câmara aí para ministros importantes do governo federal. Pois é, e é assim, é uma coisa que ele repete, na verdade, como é que eu diria, ele não pode ver uma plateia, né, essa é que é a verdade. E, de outro lado, ele fica repetindo aquelas críticas que são, como eu diria, senso comum. Aí agrada os jornalistas que não gostam dos ministros, agradam os setores que criticam os ministros, sejam aqueles mais à esquerda, ligados ao PT, nas universidades, né, na educação, também na questão ambiental. O ministro do Meio Ambiente, a grande virtude dele foi fazer um enfrentamento de uma vegarice generalizada que há entre organizações não governamentais que, apesar dessa denominação, não conseguem sobreviver longe das tetas do governo, né, dos cofres públicos. Ele pelo menos teve esse mérito de enfrentar essa gente. Agora, é claro que também cometeu erros, né, e isso suscitou críticas, suscitaram críticas esses erros, tanto quanto o ministro da Educação, que, como é que eu diria, eu tenho a impressão que é a pessoa errada no lugar errado, né? Eu acho que isso ficou claro, eu acho que a crítica do presidente da Câmara faz sentido, né? Porque, afinal de contas, a educação precisa ter um foco nela própria, né? E não nos embates, nas brincadeiras, enfim, nessas coisas todas que a gente tem assistido, né, protagonizadas pelo ministro da Educação. Mas, de qualquer maneira, o presidente da Câmara, que se posiciona como aliado, né, do governo, deveria dizer isso ao presidente da República, né? Eu acho que seria uma ótima contribuição dele ao governo e ao próprio país. Sair atirando assim, né, Cláudio, com nomes importantes do governo, afinal de contas são ministros, né, de Estado. Ele é o presidente da Câmara Federal, né? Tudo que ele fala, claro que tem um peso muito maior do que qualquer outro parlamentar. E o presidente Rodrigo Maia tem interlocução com o presidente da República para fazer as críticas, né? O problema é quando isso fica público, né? Essa lavação de roupa suja aí em praça pública, né? E isso acaba virando notícia, acaba repercutindo mal, a relação acaba sendo estremecida de alguma forma, né? Entre o presidente e os assessores mais próximos desses ministros, né? O que não é nada saudável, acredito, para a agenda do país, para as discussões e o debate dos temas, né? Não das pessoas, o debate dos temas, o que é muito mais importante, né? Aí, em relação ao ministro da Educação, acho que papel, e aí papel de cada um pensar e refletir o modo como ele tem agido aí desde que assumiu o cargo, né? Como você ressaltou aí, com algumas brincadeirinhas, alguns problemas que são mais sérios, né? Como a falta, por exemplo, de um planejamento, de uma política, um esvaziamento do Ministério da Educação. A gente não consegue ver algo concreto, né, sendo formalizado, idealizado e até mesmo colocado em prática, porque é disso que nós dependemos, é da educação dos jovens, de um ensino de qualidade que possa fazer com que o Brasil dê. Não há nação no mundo desenvolvido, não há nação no mundo em desenvolvimento que tenha chegado a esse patamar, a uma economia forte sem educação. Isso é fato, não existe outro caminho, não existe bilhete premiado. E o Brasil não dá a atenção necessária para a questão da educação. A gente consegue assistir episódios repetidos, né? A gente vai revivendo a nossa história, vai revivendo problemas nessa área de educação. O mais recente deles ligados aí a essa confusão toda envolvendo Enem, Sisu, ProUni, agora FIES, né?
Mas não é só esse o problema, é a falta mesmo de um direcionamento, de uma política, de um debate qualificado sobre a necessidade do ensino integral, que é adotado nos países asiáticos, né, Cláudio? Onde a gente tem aí uma educação hoje de excelência, de qualidade, e a gente não vê isso por aqui. Os especialistas em educação dizem que desde que esse governo assumiu, com outro ministro que já foi exonerado, com esse ministro, a situação não avança no ponto de vista da educação, o que é muito preocupante.